olá! Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, de volta ao estúdio da Pro Produções. Ébile Rebouças, tudo bem? Graças a Deus de voltar a esse estúdio com essa luz, com estes morangos, porque eu até comentei que no último episódio a gente fez de casa, né? Tudo feia, umas caras pálidas, não tem essa luz amarela, bonita, roxa, né? É. Graças a Deus de volta, que bom. E, Inês Aparecida, estamos aqui preparados para entrevistar um convidado que vai ser ótimo, devidamente apresentado. Fala que, Maria, parece que bebeu água foi no chocalho. Bebeu água de chocalho, mas vai ser ótimo, vai ser ótimo. Também gosto de gravar no estúdio, estou me sentindo. Não, mulher, quando eu gravo em casa fica horrorosa. Até parece, até parece. Hoje temos a honra de receber um convidado que a gente queria há muito tempo, que é Preto Zezé, que é um cara que tá em todas. Tá no Luciano Huck. Tá na final do Fortaleza. Tá na casa do Zeca Pagodinho. E tá nas Cunhãs. Agora estamos aqui também, grande elenco. Bem-vindo, viu? Bem-vindo demais. Estreando nas melhores casas. Ó. Exatamente. Pois é, gente, é assunto que não cabe mais, assim, é um bocado de coisa que a gente tem para perguntar para ele, mas como sempre fazemos, né? A gente primeiro faz aquela apresentação devida, né, do nosso convidado, com todos os louros. Vou passar a palavra para Ébile Rebouças fazer a apresentação. Manda ver, Ébile? Vamos lá. Companheiro Preto Zezé, Francisco José Pereira de Lima. Nasceu em Fortaleza no dia 17 de maio de 76. Tem 48 anos, né? É isso. Nem parece. Filho de 2 retirantes, a mãe, Dona Fátima, era doméstica, e o pai pintou na construção civil. Zezé é o mais velho de 5 filhos e cresceu na comunidade das Quadras. Já foi lavador de carro, rapper e logo se tornou uma liderança das favelas, ao ser um dos cofundadores da Central Única das Favelas, a CUFA. Ele chegou a ser presidente da CUFA Nacional e até mundial. Foi repórter no quadro Talentos da Comunidade, na TV Verdes Mares, né, afiliada da Rede Globo no Ceará. Autor dos livros A Selva da Pedra, A Fortaleza Noiada, 2014, e Das Quadras para o Mundo, de 2019. Ele é consultor em planos de oportunidades para governos e empresas também. Agora, o Zezé preside a CUFA do Rio de Janeiro. É o fraco. E atua também como produtor artístico e musical. Tem 2 filhos, sendo que um deles, o Malcolm Jonas, foi morto em 2015, quando tinha 17 anos. E, para terminar, como ele mesmo diz, é especialista em planejamento e agendas comuns, mestre em sobrevivência nas quadras, doutor nas ruas do Brasil e pós-doutor em conexões de potências e compartilhamento de oportunidades. Atualmente, como se não bastasse, faz parte do grupo de convidados fixos no Domingão do Huck, né? Tá em todas, como diz a Camila. E a Tricolor de Aço? Vamos lá, começar. Melhor parte, Olha aí, campeão do Nordeste. Tá ganhando dois tricolor. E pessoal da segunda divisão, pô. Não, eu sou da terceira, eu sou ferroviário. A ferroviária é o queridinho, a gente gosta. Fofo, Não, mas eu sou simpática a Fortaleza. Eu sou São Paulino, né? Porque, enfim, criação, né? Eu também sou São Paulino, porque é da mesma cor do ferroviário, que é tudo preto, vermelho e branco. Tá vendo? Aí, em comum, tem que ser clientes do Fortaleza, sempre que estão ali, né? Tá bom, bora mudar de assunto. Quando a Hebe falou aí, que agora ele é no Domingão do Huck, todo domingo tá lá, e eu assisto ainda TV aberta, somente que eu gosto da dança dos famosos, adoro ver o povo dançar. Sim, aí eu vou te perguntar, como é que tu se sente ali, Zezé? No meio daquela celebridade, tem uns que dizem umas besteiras, né? Aí eu fico vendo o Zezé, o Zezé, é uma pessoa que eu não sei o nome, um cara que tinha até um olho assim tapado. Defantes. Dona Deia, a mãe Deia. do finado Paulo Gustavo, né? Também fala que só o cão. Aquela loura que diz um bocado de bobagem, não porque é loura, é porque é Lívia. Não sei, tal. Eu eu assisto. na audiência do... Aí fica lá o Preto Zezé. Às vezes ele bota os olhos assim, eu fico... fica assim. E eu pensando o que é que esse Zezé tá pensando. Sim, como é que tu se sente ali no meio daquela mundiça? Não, eu acho que ali é um lugar de um exercício muito pedagógico pra gente que tem assim, eu tenho mais da metade da minha vida de militância política, de trabalho social. E eu acho que ela é um exercício um pouco de conviver num espaço em que você tem que ouvir,
que você pode falar coisas sérias, mas também falar coisas divertidas. Então é um lugar de encontro de diferentes. Então acho que isso é um exercício importante. Está sendo um aprendizado para mim muito legal. Está sendo também um aprendizado que você começa a decodificar várias certezas que você tinha, de como isso impacta nas pessoas. E a parte que eu acho mais bacana é quando eu chego nos hotéis ou então num lugar para tomar um cafezinho, que a turma dali da base está toda dizendo, o senhor está lá no Domingão lá do Hulk, né? E tal. Legal, né? A camareira agora que só, tô gostando do senhor lá, o senhor tá representando o social. Então, assim, a forma que as pessoas mais simples, elas passam a te ler num lugar que geralmente pessoas que nem nós não estão, ou talvez nem gostem, nem assistem. Eu converso com meus amigos mais, digamos, conscientes, politizados, eles não assistem esse tipo de programa. Mas esse tipo de programa que o cidadão médio tá vendo é como se estivesse numa sala de uma casa no dia de domingo e tá lá minha tia, meus primos, meus tios. Então, falar para essas pessoas, para mim, é uma coisa importante, entendê-las, principalmente. Poder levar essas ideias que a gente quer levar dentro do espaço que não é nosso, com outro tipo de galera, com outra conotação, porque isso é um programa de entretenimento também. Mas eu acho que até para ressignificar o que é o entretenimento do que nós estamos falando, com outros valores, com outra pegada, é importante também. Então, pronto, tá explicado, né? Porque eu acho que tu deve receber crítica. O que é que o Zezé está fazendo aquilo lá? Né? Acho que normal, aparece. Acho legal. Eu acho até ouvindo os críticos, eu estou ouvindo muitos críticos ultimamente. O que eles têm a dizer, né? Eu acho que é um momento também de escuta muito grande. A gente já falou demais. E eu gosto de um cabo que eu falo que, como você disse, né? O Chucalho. Foi minha mãe que me deu aí, dona Fátima, a senhora fez isso. Ô Zezé, eu vou pedir permissão aqui para as meninas para pular, porque você me deu um gancho que eu acho importante a gente pegar. Você transita em muitos ambientes, né? Da esquerda à direita. Tem foto sua com o Elmano, mas tem foto sua com o Eduardo Girão. Sim. Né? Então, eu queria saber, e para a gente é uma questão muito genuína, muito honesta essa, assim, como é que você dialoga com os setores mais conservadores, mais reacionários da política? Que linguagem é possível para dialogar com essa galera? Primeiro, eu queria saber como é que tu faz isso e que mensagem tu poderia passar para a gente, porque assim... Se a gente não consegue conversar com o diferente, como você falou, a gente está lascado. Porque esse diferente está ganhando espaço. Né? A extrema-direita, o conservadorismo, o reacionarismo. Me fala um pouco sobre como é transitar nesses polos. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter clara é que assim, nós temos que resistir a essa tentação de algoritmizar a vida social. O algoritmo é o seguinte, a gente procura um tipo de morango. Daqui a pouco o algoritmo começa a empurrar morango em nós de tudo que é jeito. É na mensagem do e-mail, é no Explorer do Instagram, é no assunto do Twitter, porque o algoritmo ele funciona assim. Então ele empurra para que a gente, por isso tem que ter a regulação das redes, para que o algoritmo seja livre, para a gente ter o livre pensar. Porque o algoritmo ele faz o quê? Ele vai tensionando, levando você sempre para os seus iguais, para os que pensam próximo a você, e aí constrói a bolha, e aí gera a tensão. E ele se alimenta, quanto mais essa tensão e esse distanciamento aumenta, mais ele alimenta a sua roda de girar. E aí muita gente monetiza com isso, muita gente ganha visibilidade. Assim que funciona a engenharia hoje de algoritmização. Eu faço isso, porque do ponto de vista institucional, eu tenho que respeitar os princípios democráticos. Se numa eleição a população, a sua maioria, decidiu votar no Tarcísio, é um princípio democrático a gente respeitar essa escolha. Quanto movimento da sociedade que não tem aparelhamento, nem alinhamento, nem afiliação partidária nenhuma, e que eu tenho que defender uma agenda que é da sociedade, não é do Tarcísio, não é do PT, não é do Lula, não é de ninguém. Aquele recurso público que esse gestor está fazendo manejo pertence à sociedade. O que eu tenho que fazer, os compromissos que eu tenho numa sociedade injusta, desigual, excludente, é chegar para esse gestor e pautá-lo com a nossa agenda. Até porque pautá-lo é uma ação fundamental para o movimento na sociedade, para que, quando ele sair, essas políticas públicas permaneçam lá, que é outro problema que a gente tem. Um político sai, vem o outro, destrói tudo, parece que o dinheiro é dele, parece que o município é dele, o Estado é dele, a União é dele. Então, para nós é um papel muito claro, ter que dialogar. Por quê, Ebele? Porque eu não posso cair na tentação de me submeter ou ser pautado quanto movimento à conveniência e à agenda dos políticos. Senão, eu vou ficar sempre lá em São Paulo dizendo que quando a rota mata as pessoas na Baixada Santista, o governador é um fascista, mas na Bahia a gente vê o silêncio porque o governador é de esquerda. E a polícia está matando mais do que no Rio de Janeiro. Então, isso é uma coisa. A outra, para você se manter, é quando você torna esse debate claro. Tornar claro não quer dizer que eu vou agredir alguém, não. Que eu vou xingar ninguém, não. A pessoa, não, para ser sincero aí, manda a pessoa para baixo da égua. Então, isso não é ser sinceridade. Sinceridade é dizer o seguinte, eu estava no debate antes de ontem, inclusive estava o juiz federal Agostinho, estava também, num negócio chamado Esfera Brasil. Teoricamente, Esfera Brasil é uma articulação puxada pelo João Camargo e a filha dele, a Camila Camargo. Digamos que seria uma agenda mais direita, que é o setor empresarial, mais ligado a outros princípios, a ideia de Estado mínimo e tal.
O painel que eu estava era um painel sobre segurança pública com Ronaldo Caiado e o Cláudio Castro. Ixi, Maria. E aí você começa a... E por incrível que pareça, o cara mais sensato desse grupo foi o Cláudio Castro. Uia. Que começou a discutir a complexidade da agenda de segurança pública, como é difícil, e ele está no Estado, onde você tem a presença do Estado extremamente fragilizada nas áreas, principalmente nos setores populares. Você tem grupos armados, sejam criminosos ou de milícia, fazendo gestão de lei e ordem desse território. Então você tem um avanço muito grande disso, mas isso está presente quase em todo o Brasil, as condições para que isso aconteça, inclusive no nosso Estado. E você tem um desafio de... Eu vou ter que conviver com esse gestor 4 anos. Eu não posso fazer de conta que a população não escolheu. Senão a democracia não pode ser legal e as relações políticas só quando ganham os nossos candidatos. Isso tem outro nome. Claro. A gente tem que ter uma habilidade, inclusive do ponto de vista político, na atual conjuntura, trazer essas pessoas para conversar novamente. Para mim foi o grande ganho desse encontro do Esfera Brasil, é que eu disse, gente, ainda bem, bom dia, bem-vindo de volta à Terra Redonda. Porque até então estava difícil todo mundo sentar. E o pau vai comer, e comeu mesmo, foi porradaria para tudo que é lá, porque tinha um cara do Ministério da Justiça, o outro estudioso e tal, e o Caiado dizendo que lá em Goiás não tem isso, não tem aquilo. A boca dele é dizer que acabou a criminalidade no Goiás. O santo. Mas, ao mesmo tempo, como é que dialoga? Eu disse assim, eu acho que é legal. Se o Caiado tem, dentro da legalidade, ações e tudo que enfrenta a violência, eu quero é que o Caiado traga essas ideias para o Brasil discutir com todas as posições políticas e que a gente também vá aferir se o que está acontecendo. É isso mesmo que está acontecendo lá? O sistema penitenciário deles esvaziou, estamos prendendo menos jovens, botando mais jovens na escola, tem menos policiais se suicidando, tem menos letalidade policial. A Guiana Francesa, por exemplo, ali na fronteira do Brasil, a polícia enfrenta o crime organizado de um jeito e tem resultados outros, ou seja, uma prática de polícia com letalidade, com ações violentas, e do outro lado, as mesmas organizações criminosas são enfrentadas pelo Estado francês com evidência, com 82% de solução dos casos, com a questão do DNA, ou seja, tornando a atividade de segurança pública uma coisa menos letal do que é no Brasil, que é uma verdadeira guerra, e por incrível que pareça, fardados ou não, só morrem trabalhadores pobres e pretos, e ninguém é vencedor nessa guerra. Pois falando justamente sobre essa... você já tocou, né, que o Eumano mudou o discurso, está ajustando aí o discurso para se aproximar, inclusive, do discurso que está sendo muito proferido pela direita, né? A gente falou disso no episódio passado, inclusive, fez essa análise. E para tentar afastar também a ideia de que o governo do PT é complacente com o bandido, não atua com veemência e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você não vê uma política pública, pelo menos até agora, que invista em, de fato, inteligência, investigação. A quantidade de homicídios que não são solucionados é um absurdo, né? Uma imensidão. Como é que você está vendo esse movimento de adequação do discurso que claramente tem fins eleitorais, pura e especificamente? Assim, não dá a demonstração de que vai ter que se efetive com uma política pública mesmo, que vai mudar o rumo do que está tendo aqui a segurança pública no estado do Ceará. A segurança pública, eu acho que o debate tem sido feito de uma maneira muito irresponsável. Eu disse isso, inclusive, no evento lá com o pessoal. Porque o que tem avaliado? A gente tem, por exemplo, coisas boas acontecendo e que a gente está jogando tudo fora. No Brasil é assim, uma coisa é boa, o outro gestor vem e acaba para que ninguém lembre do outro gestor. Aí as empresas, eu falei isso no evento também, que lá era evento de empresários e tal, reclamam tanto de segurança jurídica, mas a população não tem segurança jurídica nenhuma. Se um programa social de uma gestão presta e o cara perde a eleição, o outro vai lá e destrói tudo. A população não tem nem recursos jurídicos, sociais, políticos, de controle social, de nada, para poder dizer, rapaz, você não vai mexer aí não. Em alguns países já tem, o cara começou uma rua, o outro gestor entrou, pode ser da outra posição política que for, vai ter que terminar a rua, vai ter que terminar a escola, vai ter que terminar o hospital, vai ter que terminar essa obra e vai ter que manter esse programa, porque já está aferido, que faz bem, que é legal, que diminui a desigualdade e tal. No Brasil a gente não faz. Na segurança pública nós temos uma situação mais complexa. É porque muita gente reduz a um nome a outro, né? Fala do Tarcísio, aí fala do Rui Costa, não, do Jerônimo, depois aqui vai falar do... A gente tem reduzido muito a um fulanismo, isso desqualifica o debate público pra cacete. O que eu tenho desafiado muito os gestores? Eu já fiz essa discussão com o Flávio Dino, na época que ele era governador, ainda lembro da nossa conversa, que ele disse que eu estava sendo muito duro, porque no campo progressista tinha conseguido mais vitória. E ele pegava como avaliação o presídio de Pedrinhas, que a pessoa jogava a bola com a cabeça um dos outros, preso. Um grande massacre que teve lá. E ele disse que hoje o pessoal passa na Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA. Eu disse que isso era um puta avanço legal, mas a régua nossa não podia ser essa, porque se a gente olhar, vamos pegar o nosso Ceará. Eu lembro que o SIG deve ter saído com 7 mil presos,
depois aí veio outro mandato dele, depois veio o do Camilo, que chegou a uns 22, a gente deve estar com 24, 23 mil presos, eu não estou acompanhando atualmente. Mas a lotação do sistema carcerário, e aí tem dados sobre isso, quanto mais eu encho meu sistema carcerário, eu vou levar pessoas para dentro de grupos organizados que estão dentro dessas penitenciárias e que pessoas que entraram com crimes leves ao pertencer a esses grupos, quando vêm para a rua, eles continuam operando no nome desses grupos. Eu estou pagando, e ninguém está fazendo esse debate com a sociedade, aí não é esquerda e direita, é receita e despesa. O governador do estado, em qualquer lugar do Brasil, pega 4, quase 5 mil reais, financia com seu dinheiro público, colocar jovem dentro de uma prisão para ele pertencer a um grupo criminoso. Nós temos que discutir se a gente quer isso ou não. Porque isso não está sendo efetivo do ponto de vista de receita e despesa, não está sendo efetivo do ponto de vista de inclusão social, de reinserção. Isso não está funcionando. E hoje o destino é esse. Ou vai preso ou é morto. E aí, como você não soluciona os casos, quem decide quem mata, quem morre ou quem é preso? É a polícia na rua. Então, a polícia na rua hoje é quem define o que é vida e morte, o que é liberdade de prisão, o que é justiça. Essas ações, infelizmente, têm aumentado o número de suicídio de policiais, uso de droga, carga horária extensiva, feminicídio por policiais praticando alcoolismo, as condições insalubres dos policiais, gera suicídio. Nosso estado, inclusive, está numa lista dos policiais, onde morrem mais. E a polícia que mais mata no Brasil, mas também é a que mais morre. Esse tipo de debate, eu até coloquei o Silvio Almeida em umas situações com a gente, que é para produzir um outro olhar sobre o debate de direitos humanos, por exemplo, que eu tenho que discutir, por exemplo, os direitos humanos dos trabalhadores da segurança pública, que hoje são considerados pelo campo progressista como os fascistas, quem quer acabar a polícia. Esse tipo de debate ele não consegue fazer. Só que esse debate é interessante para todo mundo. Para os trabalhadores da segurança, seja lá do Caiado, seja da Bahia, seja do Ceará, para a mãe de família que está querendo que a atividade policial seja uma coisa mais efetiva e para a sociedade como um todo que quer se sentir segura. Como nós não temos um arcabouço da segurança pública, aí vai minha crítica estritamente ao campo de esquerda. Foi nos governos de esquerda que a gente teve a terceira população carcerária mundial, porque a política de segurança pública foi resumida a munição efetiva, viatura e prisão. Pode olhar os orçamentos, estão lá. Eu conversava com o Flávio Dino, que na guerra me dizer... Isso é importantíssimo destacar, porque vai totalmente de encontro ao discurso que é massificado de que a esquerda passa a mão em cabeça de bandido. Não faz isso, não faz Só isso. que por que passa a mão? Porque é esquizofrênico. A esquerda tem dificuldade de falar de lei e ordem e tem dificuldade de equilibrar que você vai ter que ter um braço de organização da sociedade de proteção do cidadão e você vai ter um braço de enfrentamento da desigualdade. Isso não é contraditório, ao meu ver. Agora, fica contraditório lá no final, quando você impõe uma política extremamente, digamos, que seria de direita, teoricamente, na prática, é isso que se tem. Sim. E lá na frente você fica pousando de direitos humanos. Isso dá esquizofrenia, isso dá uma confusão na cabeça de quem está vendo. Porque as pessoas. E o pior, quando isso não gera resultados. Quando você tem um aumento do homicídio, roubos e furto, violência contra a mulher. E tem mais, tem algumas coisas que a gente não quer discutir, que eu acho que é um elemento novo que eu quero trazer para o debate sobre segurança pública. Na Constituição fala que a segurança é um dever de Estado. E durante muito tempo a União está empurrando com a barriga, colocamos como dever do Estado. E não é. O Estado não vai conseguir. Se você vê, por exemplo, os presídios federais, eles nacionalizaram facções. Sim. Então isso não é um problema mais de São Paulo ou do Rio, gente. Então não pode ser um problema do Estado. Não dá. Certo? Quando você tem as fronteiras, aqui o Ceará é estratégico para a questão internacional, para tudo que você imaginar. Como que é um problema do Ceará? Como pode ser um problema sozinho no Ceará? Como se olha o norte do Brasil, que está tomado, a logística, toda aquela coisa pesada. Então são coisas que, assim, ou a gente constrói um arcabouço de segurança pública, aí é o ponto mais macro, digamos assim, que eu acho que o campo progressista abriu mão de discutir. A gente construiu o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, a gente construiu o SUAS, que é o Sistema de Assistência Social, mas a gente não conseguiu construir o nosso SUSP, digamos assim, Sistema Único de Segurança Pública, para poder alinhar o que são responsabilidades de cada ente, para poder discutir outras políticas públicas integradas. E o que é que falta? Falta, eu acho que é uma vontade de enfrentar. Não tem diálogo. Então, quem é que vai dialogar? Quem são os entes? É isso. Quem são? Não falta... Zezé, você que inclusive está atuando no Rio de Janeiro, que é um case assim complicadíssimo de segurança pública. É um país à parte. Eu sempre acho que o Rio de Janeiro está à frente do Brasil. Tudo acontece lá primeiro, lá é o laboratório. E depois se expande para o resto. E tudo de bom e de ruim, principalmente. De ruim. Quando a Inês pergunta o que é que falta, eu queria que tu falasse assim, do entranhamento da política com o crime que a gente vê acontecer em muitas situações. Eu acho que nós vamos para um estágio maior, inclusive, agora, né? Porque por que se organiza grupos armados dentro de um território, pessoal? Pode olhar. Onde você tem sociedade organizada. Vamos pegar de novo aqui o nosso estado.
Todo mundo lembra o que acontecia no Campo do América quando não tinha areninha, ok? Era o Cracolândia ali, era tiroteio, roubo e tal. Zeramos tudo? Não. Mas com a entrada da areninha, você melhorou a vivência comunitária, as crianças na rua, a iluminação do lugar, a qualidade da saúde, os idosos estão na rua, botaram a cadeirinha de volta na calçada, o comércio do entorno, tudo isso, na época a gente recebia crítica, porque a gente brigava para ter um campo de futebol. A gente não podia colocar a ideia macro ali, eu estou até fazendo um documentário sobre isso, mas era um debate sobre o direito à cidade. A gente não quer discutir uma cidade para todo mundo. A gente quer produzir uma beira-mar que já reformaram. Não sei quantas vezes essa beira-mar é reformada. Todos os prefeitos reformam a beira-mar. E tem bairro até hoje em Fortaleza que não tem um CEP. Então nós queremos discutir se nós achamos possível produzir uma cidade em que você tem o Mundo Meireles aqui com 18, 19 bairros, com toda a infraestrutura e todos os recursos públicos de infraestrutura pertencem a esses bairros, e a grande maioria da população, quando você passa da Pontes Vieira, a cidade ainda existe. Então nós temos que descobrir se essa é viável, porque as pessoas daqui passam ali da Pontes Vieira, vão para o aeroporto, não querem levar um cascudo. Gente, as pessoas estão abandonadas, então não tem como produzir uma cidade saudável e não violenta se eu estou produzindo uma cidade voltada para 18 bairros da cidade de Fortaleza. E é assim no Brasil todo. O direito à cidade. E agora com as questões climáticas é mais urgente ainda. Como é que nós vamos pensar cidades que sobrevivam o que o planeta está passando? Inês, manda a tua pergunta. Zezé, tu fala tanto e tal de representação e tal. Me lembro que você foi candidato a deputado estadual em 2018 pelo PCdoB. Você ainda pretende, assim, se candidatar, ou você acha que tem mais voz fora de um parlamento? Naquela época eu fiz uma discussão com meus pares. Eu sou contra eu me candidatar. E eu explicava por que na época, mas eles achavam que tinha uma missão ali. Naquela época, a gente, não sei se você viu nas campanhas, tinha do lado FFB, que era Frente Favela Brasil. A ideia nossa era construir um movimento político a partir das favelas, e alguns nomes nossos precisariam ir para o sacrifício. E eu estava ali no cabreiro, meu irmão, se eu for eleito esse negócio, essa confusão, como é que eu vou fazer? Eu tinha uma avaliação, ainda tenho muito crítica do modelo de atividade parlamentar que é feito hoje. Eu acho que não tem controle social, não tem transparência. Quem você vota não controla no candidato. Os candidatos não têm fidelidade com o que eles pregam. E você vota e a democracia é reduzida. A de 2 em 2 anos você ir numa urna. Eu acho isso muito prejudicial. Por isso, inclusive, está aí o descaso da população com a política e procurando heróis de salvadores da pátria. E eu dizia, cara, tudo bem, eu vou. Mas assim, vamos divulgar. E aí o partido que emprestou a legenda na época foi o PCdoB. Divulgamos a Frente Favela Brasil. Ainda continua existindo, o pessoal está ativando, fazendo movimentações, que é um movimento de ocupação de partidos políticos, juntando ali um setor que estava muito puto com a política. Então existia essa reflexão que a gente tinha que trazer as pessoas com todos os problemas. Não vai ter outro caminho que não seja político. Então nós vamos pegar em arma e fazer outra coisa. Como não estava na agenda do dia a gente pegar em arma, ou abrir uma igreja ou alguma coisa, a gente teve que botar a Frente Favela Brasil. Então, aquele momento foi para isso. Depois, eu disse que, vou voltar para a CUF, meu negócio é ali. Eu acho que hoje, um lugar que a gente ocupa é muito importante. A gente viu isso na época da Dilma, a gente viu isso na época da transição para o Temer, a gente viu isso na época do Bolsonaro e está vendo agora na época do Lula. Nós precisamos criar um movimento ativo da sociedade que não esteja aparelhado e preso às conveniências político-partidárias. Se a gente não fizer isso, desculpa, a gente não vai poder reclamar dos políticos, a qualidade da política vai ser ruim, os políticos não se obrigam a cumprir nada e vai ser um prejuízo muito grande, porque quando eu começo a entrar na conveniência, que eu chamo o da direita, que a polícia mata de fascista, e olho para a esquerda e não faço a mesma crítica, eu já estou chegando num ponto que eu sacrifico vidas, porque as pessoas estão sendo mortas. Sim. Pela atividade policial desastrosa que não torna a vida nem de policiais nem da sociedade segura. Mas de um jeito ou de outro, é importante ter essa representação política, né? Não estou negando, eu estou dizendo que no meu papel, no caso. Não, sim. Eu acho que o meu papel é muito mais juntar, por exemplo, a gente agora tocou, eu sou secretário executivo da Frente Parlamentar das Favelas, nós temos 372 deputados. Então, a nossa bancada... Federais, estaduais? Lá federal. Só federal? A nossa bancada só perde para a do agro em tamanho. E no dia eu chamei lá 12 ministros de Estado, levei lá 600 pessoas no Congresso Nacional e montamos aí a frente com 372 deputados de todas as agendas. Aí um jornalista me pergunta, mas o deputado fulano de tal, lá do Pará, lá do Pernambuco, diz que o Flávio Dino está unido com as favelas, que o pessoal de favela é tudo bandido. A pergunta da imprensa é para mim detonar esse deputado.
Claro. No movimento tradicional, é um racista. Não, o deputado, inclusive, vai para frente parlamentar para a gente fazer um debate com ele, que talvez seja um pouco de preconceito, desinformação. Eu tenho que ter uma habilidade de fazer uma gestão política para me conduzir a minha agenda. Do contrário, eu vou cair na polarização, então... Como os meus amigos mais progressistas falam, mas é porque a agenda de favela é uma agenda mais da esquerda. Eu disse, você está dizendo isso, mas no primeiro turno da eleição, o Bolsonaro, que não seria um candidato de esquerda, tira mais de 70% dos votos na maior favela de São Paulo, que é o Heliópolis. Então nós temos que começar também a parar de negacionismo e ver que as condições sociais do Brasil estão empurrando as pessoas e a desinformação e a informação pela internet para uma reflexão das pessoas se identificarem com um pensamento mais conservador e de direita. No caso, porque também é muito confuso o que é direita e esquerda. Quando você vai mergulhando e você começa a perguntar certas coisas para vários grupos, você vê que essa distância é bem menor lá na base do povão. É muito parecido que é uma coisa e outra na internet. Sim. Na vida real as coisas são mais complexas. Aí esses 372 parlamentares lá no Congresso. Mas também eles são da frente de favela. Da frente parlamentar. Mas também frente parlamentar de favela, né? Mas também aqui dentro deve ter... Tem tudo. Da Bíblia. Toda nação de gente. Só não entrou, eu acho que o Partido Novo, mas eu acho que ia entrar agora. Não, porque também, né? Imagina o Partido Novo. Mas tem todo mundo, do PL e ao PSOL. Ah, tá. Porque eu estava achando que era gente... E por uma ideia simples. São representantes da população e foram democraticamente eleitos pelo povo. Sei. Se eu não reconhecer o valor do voto democrático, então é melhor a gente abrir mão e parar de falar em democracia. Mas voltando nessa questão da representatividade, de todo jeito, a gente pensa, pelo menos há sempre um ideal de que é importante eleger pessoas das suas áreas e tudo mais, né? Só que mesmo com cotas, mesmo com incentivo aí, com recursos a mais e tudo mais, não está acontecendo, né? Assim, tem sempre uma dificuldade muito grande. As heranças, né? Porque basicamente passa de pai para filho, né? Sim. O direito de ser político, de participar do debate político. Acaba nunca mais formar um filho médico e advogado, aí quer botar o filho para ser político. Não, eu sou deputado, meu filho vai ser deputado, meu filho vai ser... Cada um eu conheci um deputado aqui, claro que eu não vou dizer o nome, né? Eu conheci um deputado, ele ainda está vivo. Aí o filho dele era assim, aqueles filhos que dão trabalho. Aí ele disse assim, tenho que candidatar esse menino. Assim, direitar. Desse jeito. É o novo intercâmbio dos Estados Unidos. Tá aqui. Menino, o jeito é eu botar esse menino para ser candidato. Olha isso. Gastar energia, Gastar energia. Não acredita? Levar essa energia pro parlamento. É uma distorção. Estudava arruaceiro, daqueles que a gente chamava, sabe? Filhinho de papai, virando carro, papai. É uma loucura isso. Acho que seu ponto, Camila, é importante. De estratégia, como é que vocês estão pensando assim para superar essa dificuldade? É o que eu penso. Eu tenho falado isso muito com os movimentos sociais que são mais próximos a nós. O que tem acontecido? De novo, isso já é reflexo desse prejuízo de as pautas da sociedade serem aparelhadas, instrumentalizadas pelos grupos políticos partidários. Sim. Então, se você olhar, todos os partidos têm lá o seu nicho de negro, mulher e LGBT. É a cota, né? Só que é o seguinte, na onde decide, quem manda no fundo eleitoral e na presidência do partido, são os tais homens brancos, héteros. Então, essa conversa de homem, branco, hétero, isso é tudo caô. Estão vendendo discurso. Na prática, eu quero discutir poder. A gente tem, inclusive, recusado a participar de alguns conselhos, porque são conselhos que só dão conselhos. A gente perde um puta tempo, não pagam a gente pela inteligência que a gente acumula e vai lá emprestar e dar pro governo. A gente, numa expectativa danada de que aquilo decida, não tem dinheiro, e aí tira uma foto que é democrático, diverso, e na prática não é. Então eu quero estar no Conselho de Desenvolvimento Econômico com a Haddad. Quero falar com o Cialdini, falar direto com o governador. Porque nós estamos falando de agenda de poder, agenda de decisão. E fazer política é a defesa de interesse. Os grupos estão ali brigando para quem tem uma cadeira no assento do negro, do LGBT, da mulher. São cadeiras que não decidem nada. Não adicionam nada politicamente, não adicionam nada financeiramente, não interferem no orçamento. E eu quero levar ao pé da letra o que o presidente Lula disse. Não tem que botar no orçamento? Vamos botar no orçamento. É ali que decide. Sem orçamento não tem política pública. O resto é fumaça e foto e filtro na internet para parecer que o candidato está sendo inclusivo. Na prática não está. E aí os grupos não fazem a crítica. Eu fico vendo o grupo. Não, branco cis hétero. Eu vou ver qual partido essa pessoa pertence. Olha lá, um branco cis hétero mandando. Então, para mim, não é sério uma discussão dessa. Aí também esses grupos não conseguem entender por que estão sendo isolados, por que estão sendo hostilizados, por que estão querendo botar um discurso que eles falam em nome de uma maioria, mas a própria maioria não os reconhece. Eu falo muito isso no mais próximo de mim, que é a agenda racial. Eu falo, gente, a nossa religião não é o afro, desculpa. A maior religião preta no Brasil é o pentecostalismo e suas derivações. Se a gente quer teimar contra isso, a gente discorda disso, é uma coisa. Negar isso não vai fazer com que isso mude.
muda a realidade. Racismo, falou em racismo. Racismo, a gente sabe que tem lei que pune o racismo, pode prender, tá lá escrito, né, no livro e tudo. Mas o que a gente vê, a realidade é outra. Como tu diz aí, uma coisa é uma coisa, a realidade é outra. Sim. São ações racistas, é todo mundo sendo vítima, famoso ou não famoso. Eu vejo esse menino que joga futebol, o Vini, né? Ave Maria, o cristão para sofrer, não é? E lá na Europa, não é só a nossa aqui no Brasil, não. Por que isso, Zezé? Por que isso? Exacerbou, ou é porque a gente está vendo que tem rede social agora, ou porque antigamente a gente não via porque ficava tudo calado? Por que é isso? Tem vários elementos, né? Isso. Eu acho que tem um elemento de que esses grupos conseguiram mais espaço para fazer as suas lutas, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Se você vê até no mundo parlamentar que eu acompanho, uma Érica Hilton, ela é eleita não porque o partido entendeu que a agenda LGBTQIAP+ é importante, mas porque o grupo dela literalmente invade um partido político e dá muito voto nela e que ajuda, inclusive, do ponto de vista de legenda, a estrutura partidária. Mas ela é voto próprio, não tem um voto do... E assim em qualquer partido, tá? Esses grupos têm entrado na política assim, arrombando as portas, literalmente. Outro ponto é que eu acho que chegou num nível em que a gente começou a não achar comum os espaços que a gente não está. Eu digo isso porque eu sou um homem que eu transito, e tá falando isso, a Ebele falou desse ponto agora. Toda vez que eu transito, que eu chego num lugar onde, teoricamente, a gente não está, ao contrário do que os nossos movimentos pensam, que a gente resolveu a vida e tudo, não, é um lugar solitário. Eu era a única pessoa preta no encontro do Esfera Brasil, gente, só para você ter ideia. Deve ter umas 200 pessoas no evento inteiro, todos os painéis. Então eu tenho que, nesse momento, falar disso, mas falar disso de um jeito também que não seja... Aí entra a questão da lei. A gente entrou numa onda de punitivismo tão maluco devido a gente ter abandonado a perspectiva de solução das coisas, mas de ficar ali fazendo paliativos. A gente está num lugar que tem a Lei Maria da Penha. O feminicídio não diminuiu por causa da lei. Porque as leis têm um limite, parece um metiolate no câncer. No início ali, vai dar... Mas depois a gente vê a longo prazo. Hoje, por exemplo, tem um percentual enorme de gente que está preso por causa de Maria da Penha. No presídio, convivendo com todo tipo de loucura que a gente já sabe que são os presídios brasileiros. E eu nem estou dizendo que não é obrigado a punir o cara. Pelo contrário, o cara bateu até Maria da Penha nele e tal. Estou dizendo que, antes disso... E aí eu vou falar de novo, lá vem um município, tá? Eu tenho coisa, eu também não gosto de falar assim, o pessoal ficar falando a teoria. Quer desqualificar? Isso é teoria, não é na prática. Eu falo a coisa ao alcance da mão. Hoje, você pode entrar no site de Segurança Pública, pergunta ao secretário, Roberto Sá. Meu amigo, sexta-feira, a partir das 6 horas, o telefone toca mais pra quê procurando 190? Ele vai dizer embriaguez e desordem. Aí você vai, só que olha como é um debate muito doido, né? Embriaguez e desordem, quando você mergulha dentro do embriaguez, o que é? Um caba bebo batendo na mulher e nos meninos. Pau torando de sexta até segunda-feira de manhã, muitas vezes. Certo? Um caba bebo é o seguinte, a polícia vai lá, acionada pela mulher. A polícia não é treinada para esse tipo de abordagem. Já vai, a perspectiva que dá merda é muito grande. A polícia vai para esse lugar. Na periferia, todo mundo tá ligado que Estado Democrático de Direito é só uma conversa aqui da UFC, aqui da Benfica e tal, na aldeota. Lá, o caba vai entrar na casa mesmo do peão, vai neutralizar o cara. No que ele vai neutralizar também não é com flores, vai ter que usar força, cacetete, alguma porra. A família vai se meter, vai dar um bolo do cacete, vai voltar pra delegacia, Inês. Quando chega na delegacia, a família que precisava de ajuda, ela vira testemunha de acusação. O papudinho que tava botando o boneco, causando todo o caos, ele vai virar réu. E o policial que foi atender o serviço vira réu e a mulher e os meninos testemunha de acusação. E o cabo vítima, o cabo causou o boneco. Por quê? Porque você poderia... Aí é fato, está comprovado. Mulheres ficam nessas condições, tem dependência afetiva e emocional? Tem. Mas tem uma dependência de renda econômica, é real isso. Crianças estão mais submetidas a essa situação quando não tem creche de tempo integral, quando não tem um movimento de mulheres ativo no bairro. Eu estou falando de movimento de mulher, é cotidiano, não é para ir lá só para pedir voto e falar de campanhas feministas, não. É dia a dia. Cotidiano de base, governança, como diz agora a nova... Se as mulheres tivessem mais autonomia, automaticamente elas já se livrariam dessas condições. Aí o cara fala assim, ó, é por causa de bebida. Vamos controlar, não quero controlar a droga, vamos controlar a bebida, o fluxo. Já constatamos, o cara começa a beber tal hora o pau tora, tal hora quebra tal, bate tal.
política de regulação dos bares. Ah, não, mas isso aí é só na periferia. Mas é na periferia que o pau tá comendo, meu. Que a mulher tem a família, a irmã, a rede dela aqui na aldeota é muito mais forte do que numa periferia, que a mulher não tem nem com quem deixar os meninos. Esse tem nem pra onde ir. passa a margem total. Ninguém vê essa discussão. A gente só fala, como dizer, não vê, não conhece lá dentro, isso. não tá lá dentro. Ó, mano, na época da pandemia, a gente tinha que intervir na favela, porque eu cabia lá e tomava o cartão de crédito, o vale-mãe da mulher. Não foi um nem duas, foi centenas de vezes que a gente ia pegar lá o cartão de volta. Pensou. Zezé. É porque essa realidade aí é longe do discurso, cara. Total. É muito Eu queria Eu tô falando de coisa que estão ao alcance da mão, tá? Pois é. Exato. Isso seria uma política de proteção à mulher para a gente não ter que usar a Maria da Penha, que é depois que o cabo matou a mulher e o cabo tem que ir presídio. E você já comentou que o discurso sobre a segurança pública, a violência, ele é feito com pouquíssima seriedade, né? A gente está no ano eleitoral, eu queria que tu comentasse, se aprofundasse em 2 pontos, Zezé. Primeiro, o nível do debate sobre segurança pública na eleição municipal, como você mesmo disse, não é uma responsabilidade do Estado, é de Estado. Então, Sim. nada contra os entes municipais Não. discutirem isso. Primeiro, eu queria que tu fizesse uma avaliação sobre como é que isso está se dando entre os pré-candidatos e, além do debate sobre segurança, o debate sobre periferia. Porque é muito bonito, né? Todo mundo é da periferia. Ave Maria, eu vim da periferia, não sei o quê. E aquela discussão que agora tá em alta também, que vamos fazer, Fortaleza toda será uma grande aldeota. Divide a tua resposta em como tu avalia o debate sobre segurança Nossa. e sobre periferia, né? Contando com os personagens que estão aí. Tá, Seu Evandro, seu Bonitinho Sim. de Sá, tudinho. Caneco. Eu acho que tem esse debate vai vir, a segurança pública ela voltou a ser o primeiro item maior das preocupações dos brasileiros. Está explicado isso sim, porque não é o sequestro que apavora o cidadão popular, é o roubo do celular no ponto do ônibus, a mulher que acaba vai lá, rouba, dá uma facada, outro rouba um tiro. Eu fico vendo muito pela internet, que eu estou rodando no Brasil, eu fico vendo como cresceu o número de assaltos. Você está na rua e a pessoa vem e lhe assalta. Como eu acompanho a internet, então eu fico fazendo filtro o tempo todo. É impressionante essa coisa de... Eu também já vejo também que o trabalho de câmera tem dado um resultado, tem filmado e tal, mas assim, é impressionante como a circulação de armas está correndo frouxa. Impressionante. E se não tem arma, gente, não tem tiro. Se não tem tiro, a possibilidade de homicídio Isso é é muito menor. importante a gente falar, porque foi durante os 4 anos de governo Bolsonaro que as armas que aumentou. passaram a circular. Papocou e não foi pouco, não. Eu fiz essa conversa das armas com policiais. Sim. E até então eles não faziam essa relação. Que é por isso que eu estou dizendo, essa coisa de frequentar e transitar, não é para me ir lá dizer a minha verdade. Na verdade, eu ganho em visão e leitura, porque eu ouço muito o outro. Aí isso junto com a minha certeza, eu disse, rapaz, tem uma razão ali. Né? Eu lembro que há uns 10 anos atrás eu fiz uma música, o pessoal pode entrar outro lado da farda. Que era um conjunto, na verdade era um conjunto de música, era a minha despedida do rap, inclusive. Mas acabei ficando ocupado e não consegui terminar. Mas essa música, ela tinha um sampler que era uma música sobre como eu formo uma pessoa dentro da polícia, só que era o policial falando, né? Eu me coloco no lugar do policial. Já deu merda porque rap e polícia o pessoal não queria se misturar. Então eu apanhei pra cacete. Hoje não, hoje todo mundo, como foi inteligente a música. E eu botava um refrão na música, que era uma música que a batida é meio militar, de marcial e tal. Sim. E o refrão é cantado pela Aparecida Silvina, tua xará. E ela canta o refrão do Geraldo Vandré. Que é soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Eita. Né? E aí no quartel eles ensinam a antiga lição de morrer pela pátria e ver sem razão. E toda a estrofe terminava. E pro sistema eu sou apenas um cão de guarda. Essa é a vida do outro lado da farda. Eu fazia ali uma aproximação arriscadíssima, porque você ficar na sua zona de conforto falando dos seus iguais é mole. Vai pro território do outro e aguenta o tiroteio. Que era de uma aproximação com os trabalhadores da segurança pública do seu cotidiano. Que muitas vezes não tem quem console a família de um PM no velório. Você não fala de direitos humanos dos policiais. Eu fazia várias provocações cruzando as barreiras, né, as fronteiras. E atenção pra cacete, porradaria. Hoje não, hoje é isso. A CUFA começou a fazer ações com policiais também nesses processos. Eu acho que o que tem aqui hoje no Fortaleza é uma possibilidade da gente discutir o papel do município na segurança pública. E a gente tem falado pouco disso. Porque como é efetivo munição, viatura, financia o Estado, que o governador constrói prisão, compra viatura, contrata policial, faz concurso. Não tem, gente. Não tem saída. Esse modelo já mostrou que não dá certo. Se tem um lugar onde a gente chegou no extremo de você entrar num celular, e se fosse em São Paulo, tinha dado New York Times, CNN e tudo.
Você entrava, eu lembro do doutor Roberto, a gente entrava no celular e ia pra dentro da viatura. A gente tá falando de câmera hoje no corpo policial. A gente já tinha celular que a gente ia pra dentro da viatura, que tinha uma câmera. Na época do doutor Roberto Monteiro. Digo isso que eu acompanhei muito de perto esse período. O que nós vamos ter agora? Nós já temos exemplos práticos, aí a Zareninha é uma delas, em que intervenções urbanas de melhoramento de território têm reduzido os indicadores de violência. Todos eles. E tem aumentado vida econômica, vivência comunitária, projeto social e tal. Não produzem relatórios e expõem esses relatórios para mostrar isso. Não fazem isso, não vê isso. Agora, o que nós vamos ver também? Nós vamos ver um uso que é sistemático do medo da população arma. Sobre isso, e nós vamos ver como a gente não agiu no sentido de perceber que quanto mais eu encho meu sistema carcerário, mais eu ajudo os grupos armados a se organizarem no território, nós vamos conviver pela primeira vez da força desses grupos armados dentro do território, interferindo no ambiente político. E nisso aí vai vir um desafio. Para quem tem uma visão mais progressista, que é como é que eu discuto lei e ordem, mas também como é para os grupos que defendem a lei e ordem pura e simples como solução, como é que não descamba também para esses grupos armados que estão cometendo todo tipo de crime no país que a gente já está vendo. E o risco que se corre quando esses grupos ficam muito fortes, a ponto de entrar na política e na máquina pública, inclusive no mundo empresarial, nas concessões de lixo e de transporte público. Sim, a gente está vendo tudo isso. São Paulo, Agora é muito doido, né? Porque assim, a promessa que a gente tem com o novo secretário de Segurança do Estado é de uma ostensividade maior da polícia na rua. Tende-se a crer que você vai ter mais gente presa, por mais que possa talvez não passar muito tempo, mas mais gente presa. Olha que loucura é você implementar medidas sem essa reflexão. Zezé, é muito doido isso. O secretário Roberto Sá, eu conheço ele da época de Beltrame. E aí, expectativa? A época era a época da implantação das UPP. Eu lembro que a gente implantou um projeto chamado UPP Social na Cidade de Deus. O secretário de Assistência Social era o Ricardo Henriques. Já foi do governo do PT, foi da época do Ministério da Educação. Era muito qualificado, já é um cara dedicado à educação. Era muito sério, um cara de diálogo, um cara de conversa. Entende o que já aconteceu no Rio. Sabe que esses processos estão em andamento no Brasil inteiro, da deteriorização da autoridade de Estado. Estou falando de Estado mínimo, eu falei isso também lá no evento lá do Esfera. De Estado mínimo, Estado enxuto, Estado eficiente. Mas eles não querem assumir que em vários territórios urbanos do país, nem o Estado existe, gente. Até o uso da força que era do Estado, em alguns lugares o próprio Estado não consegue mais impor. Isso é muito sério. Então, eu acho que haverá de acontecer em algum momento, talvez seja a saída, já que o candidato Evandro é o candidato identificado do governador e desse grupo, há talvez uma possibilidade desse limão se tornar uma limonada, caso eles passem a elaborar agora uma proposta que convença o eleitorado de a participação do município como ente fundamental de decisão na vida da população na área de segurança pública. Porque a violência não acontece no estado do Ceará, ela acontece no Pirambu, no Bom Jardim, lá no Eusébio, lá em Amontada, lá na Rua de Sobral, acontece no município. Se a gente não entender isso, nós vamos ficar numa polarização vazia e numa polarização nessa área de segurança pública, a população tenderá a votar mais no candidato que tem historicamente mais identidade com essa agenda. Aí falando em estado mínimo, né, que você tá, que é isso, que às vezes é isso, é a ausência total de estado, não é nem o estado mínimo, né? Então essa é a condição que tem que estar em boa parte da cidade, né? E isso não significa que são locais que não têm disputa de poder, claramente. Então você tem ali as facções, você tem as igrejas que estão articuladas, tem as organizações sociais que estão ali tentando fazer alguma coisa, mas no meio disso tudo. E é um quebra-cabeça que é difícil de imaginar uma saída. E eu jogo assim, bem fácil, né? Como é que sai disso? Porque, por mais que o Estado agora, nesse momento, vá se apresentar, é na tensão total, é na guerra. Não teria outra saída. Por mais que, querendo botar lá uma estrutura, beleza, vamos fazer um CUC em cada bairro, em cada comunidade. Vamos deixar... Fantástico. Lindo, paisagismo. Mas o crime já está instalado. É um poder que está lá estabelecido, paralelo, que faz julgamento até. É isso que o Zé está falando. Eles têm a lei, a ordem ali, que é estabelecida pelo crime. Mas também tem a igreja no meio disso tudo, que também tem um poder muito pesado. A igreja ela tem funcionado, pelo que eu tenho visto, como um modelo de estado de bem-estar social improvisado. Pois certo? As pessoas falam muito só da
Aí o cara vai lá, que é o charlatanismo. Tem um charlatanismo mesmo, como tem em todos os ambientes. Claro. Na política, então, nem se fala. Lá é o pré-sal do negócio. Mas o que eu tenho visto é que é preciso retomar uma governança de base para poder concorrer, digamos assim. Na verdade, nem concorrer dá, porque você não vai concorrer com arma, você não vai ganhar para concorrer com esses grupos. Mas é preciso retomar a ideia de... A gente já tem práticas que você tem a atividade desses grupos reduzidos. Porque onde é que esses grupos se instalam? Onde é que esses grupos, como é que um grupo criminoso se instala numa penitenciária? Por causa das condições precárias de uma penitenciária, gente. Uhum. O cara se associa porque quer a visita íntima, o cara quer o direito, quer o cumprimento da lei de execuções penais, quer acesso a advogado, quer audiência de... Entendeu? Então, os grupos se organizam em cima de uma pauta. Depois é que, ao se organizar, eles veem a perspectiva de poder, veem o assédio de outros grupos, porque esses grupos também... nem que fala de crimes, uns caras que estão em boca de fumo e favela. O cara não fala do sistema judiciário, o cara não fala da estrutura de polícia corrupta, o cara não fala da falta de fragilidade do Estado quanto ente que deveria garantir lei e ordem, soluções de crimes, né? Ele não fala de uma mudança do arcabouço de segurança que não seja só munição efetiva e viatura. Então, se você não fala dessas questões, você vai deixar que esses grupos falem por conta própria. Quando vem o advento das igrejas, eu acho que é mais grave porque é nas igrejas... Por exemplo, eu sou da igreja que não tinha psicólogo. Hoje tem igreja com psicóloga, igreja com assistente social. Então, igreja com departamento médico, igreja com creche. Então, a tendência é que esses grupos eles vão se instalando. Quando você olhar, esses grupos vão olhar, peraí, mas eu tenho tanta força que eu posso eleger o prefeito. Já elegeram um presidente da República. Uhum. Então, a minha preocupação é que se você só fortalece a organização da sociedade nesses territórios para ser cabo eleitoral, como acontece, e aí a minha resistência, e que é impossível me agarrar nesses grupos, porque eu tenho que dialogar com o Tarcísio e tenho que dialogar com o Humano. Mas na medida que eu levanto a bandeira de um ou outro, eu já perdi o diálogo, porque eu entrei na guerra deles dois. Mas na medida que eu pauto segurança pública, que é um tema que me interessa, no Capão Redondo de São Paulo ou lá nas quadras em Fortaleza, eu tenho que ter uma postura de pautar esses caras com seriedade. Tá aqui, ó, isso aqui que tá dando certo. Se vocês vão fazer ou não, outra coisa. Mas eu também digo para a sociedade, ó. Tá aqui a minha foto com o prefeito, mesmo falar disso aqui hoje com ele. Isso não tem assunto escondido. O problema é que organizar-se dessa forma, existe um outro parceiro que a gente fala pouco, que é o setor privado. E o setor privado não fala de ficar dando dinheiro filantropia, não. Não estou querendo caridade. Estamos falando sobre liberdade e democracia. Se um empresário de Fortaleza acha que hoje, vamos lá, uma rede de supermercado, uma rede de farmácia, que ele vai sobreviver numa área urbana de Fortaleza hoje, só com segurança privada, ele está enganado pra caramba. Ele está enganado. E ele vai ter que fazer o quê? Das duas, uma. Ou ele vai gastar os rodos de dinheiro com segurança privada, não vai ficar mais seguro, ou ele também vai se sentir responsável de, cara, vamos pegar aqui, ao invés de dar um brinquedo na quadra por menino, vamos fazer como a gente fez com a Tiziana Rolim e vamos construir uma creche. E garantir tempo livre para 200 mães dentro de uma favela. Essas mães serão as nossas redes, para quando? Porque essas mães são as tias namoradas do menino que causa o problema. Teve um problema, elas são nossas embaixadoras, mas elas estão fortalecidas lá, porque tem creche, que tem trabalho com elas, tem organização. São pistas que já existem, tá? Você falou muito em igreja. A igreja, então, é um poder, é o que está ocupando o vazio do Estado, né? Não sei se é tanto, mas ela que tem feito alfabetização para as pessoas aprenderem a ler a Bíblia. O cara crente que é analfabeto, não sabe ler e escrever, ele aprende receita, despesa e gestão porque ele tem que separar 10% do dinheiro para o pastor, que é o dízimo. Entendeu? É o maior movimento de inclusão e formação de lideranças. O cara vai aprender a ler, oratória... Homens e mulheres. A igreja é evangélica. Preta, o que era a esquerda ter feito. Então... É isso. Aí não tem mais ninguém evangélica, porque a igreja, em outros tempos, que a gente falava, por exemplo, comunidades eclesiais de base, era a esquerda, mas não fazia isso. Né? Outra coisa, nesse momento, pode ir, porta de cadeia, emergência de hospital, Praça do Ferreira. Eu vi um culto que tinha uns 400 população de rua, 400 moradores de rua. Um culto na Praça do Ferreira. E foi um dia que eu fui ver o filme do... Era o filme do Edmilson Filho. Eu olhei 400... Eu contei 427 pessoas. Só população de rua. Você via pelo traje da negada. Aí tinha uma sopa também, tinha um cadastramento das pessoas e tinha uma oração que estava acontecendo. E todo mundo, e tinha cadeira na rua, tá? Naquela noite, de frente ao cinema. E a população passando a amar. E depois ninguém entende, porque esses caras são fortes. Total. Cotidiano. Chamado trabalho de base, que a gente falava na... Não era? É isso que está acontecendo.
Aí me perguntam, aí como é que a gente enfrenta as igrejas? Não enfrenta, vamos abrir as nossas. Pra que enfrentar? Deixa o povo ir lá orar, o povo fez sua terapia. Minha mãe até hoje, quando dá um negócio na cabeça dela, pega a roupinha branca, vai pro terreiro. Quando não dá, ela vai pro culto campal e fica lá cantando os hinos e tá tudo certo na cabeça das pessoas. Dona Fátima... Lógico, minha mãe é Thundercat, então é a visão além do alcance, entendeu? É porque assim, esse negócio de polarização é muito na nossa cabeça. Lá na favela você é obrigado a se envolver com tudo, porque assim, você vai ter que conviver com um filho, meus irmãos são crentes, aí tem um mais conservador e o outro mais, né, maleável. E tem eu que já saí. Sim. Então fica ali, eu disse, tem que ter alguém no canto dentro do purgatório e o céu ali, né, cara, fazendo a triagem, é eu, entendeu? Então fica ali. Mas assim, você vê o líder político falando, bandido bom é bandido morto, mas lá na ponta, a presbítera, o obreiro, eles estão pegando o cara que vem da droga, o cara que tá saindo da cadeia. Ele tá andando com as pessoas sujas, os mendigos da rua, que são o que esses grupos estão dizendo que tem que matar. Então, alguém também tem que falar para essas pessoas que, independente de direita ou esquerda, onde é que andava Jesus? Jesus andava com isso. Se quem estiver somando com isso, eu estou somando também. Se quer dar o nome de esquerda, progresso, qualquer coisa, eu estou indo. Mas é preciso fazer essa conversa. Agora, essa coisa de inclusão, enfrentamento à desigualdade, não é um feudo de um grupo político só. Se a gente não entender isso, nós vamos deslocar o debate para um canto importante. A CUFA, Zezé, tem trabalhado muito a questão da autoestima, de construir essa ideia de que na favela não é só assunto negativo, coisa ruim que tem muita criatividade, tem produção, tem empreendedorismo, tem beleza. É isso que ele faz com a Expo Favela, né? Sim. Pois é. Eu fui lá. Só que, assim, e aí também com envolvimento com iniciativa privada, tendo, né, essa visão para além do Estado, né? Essa é uma aposta que você tem feito já faz um tempo. Queria que você falasse um pouquinho dos resultados disso. Se já dá para sentir que é de fato o caminho e quais são os entraves para que se efetive em todo canto. Eu acho que a primeira coisa que a gente sempre fala é que a gente não quer substituir o Estado, porque também entraram numa vibe de achar que trabalho social vai substituir o Estado. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é uma irresponsabilidade do tamanho do mundo. Porque o Estado é que tem estrutura, inclusive recolhe impostos a cacete e tem que devolver. Então isso é a primeira coisa. A segunda é que a Expo Favela assim, entra de novo nesse lugar de ocupar um lugar não comum para nós. Então você nunca vai ter um evento de favelados no maior centro de evento do Estado com a repercussão que teve, com os nomes políticos e empresariais que tiveram. E por que tiveram? E nós não estamos abrindo mão do que a gente pensa, a gente fala tudo isso. Mas a gente quer produzir uma ambiência em que a gente possa trazer de volta o debate público no nível de solução do país. Então, quando eu botei convidado Luciano Huck. Expo Favela com Luciano Huck. Eu falei, o cara se comunica com a maioria da população, com uma audiência. Mas eu também tenho que ter o Condzilla. Percebe? Então é um lugar de produzir diálogo transversais. Não é que um é mais do que o outro. Lá, a arena é nossa. Só que eu estou convidando a sociedade para discutir. Se as pessoas acham que, mas tá vendendo, porque vai vender a favela para o setor privado. Não, o setor privado já está na favela. Multinacional. Tem leite da Parmalat vendido na bodega, Coca-Cola, PG, já estão lá, gente. O que eu estou querendo discutir é o seguinte, vamos ficar só levando dinheiro ou vamos repartir o lucro? Porque senão vai cair naquele debate. Não, vamos fazer crescer o bolo nada. Tem que dividir logo fatia, porque tem muita padaria lotada na mão de pouca gente, uma porrada de gente com fome. Quando eu vou nos ambientes ricos e falo isso, tu falou falando, porque a gente tem legitimidade, reputação e credibilidade para fazer isso. Mas só que a gente faz isso com 2 discursinhos. Aí senta o negócio do trânsito. O crédito da gente transitar é poder dizer a mesma coisa em qualquer lugar. Isso é o crédito. Não dá para ficar ali, porque quando eu estou com o Hulk eu digo uma coisa, é a mesma linha. Lógico que você vai ter que ali calibrar como é que eu vou ter um papo, que nem esse aqui que eu tenho mais tempo para a gente aprofundar, e um negócio que tem 1 minuto e 40 para falar. Você tem que escolher o que vai falar, qual é o tempo e tal. Mas é preciso a gente ter um caminho. Eu tô muito empenhado em juntar os cacos do Brasil de novo. Que tá uma doideira o país. Tudo desorganizado, tá um Deus nos acuda. Eu venho agora do Rio Grande do Sul, é um Mad Max, então me preocupa muito o que eu vi lá, né, do ponto de vista de desagregação, de descrença das pessoas. Esses processos de pandemia, eles impuseram. Vocês são da comunicação, devem ter mais estudo, inclusive, do que eu sobre isso. Eu sou muito do dia a dia, elaborar as coisas na minha cabeça louca, caótica. Mas, assim, esses processos longos de imposição de sofrimento e sem assistência têm colocado as pessoas, têm dado um problema cognitivo, psicológico nas pessoas, e elas não saem bem disso. Então, no Rio Grande do Sul, eu vi uma coisa que me apavorou muito, que foi essa coisa dos bombeiros serem hostilizados por causa de uma fake news, né? Fake news bem montada, inclusive.
E só um vídeo teve 3,5 milhões de visualizações. E o resultado disso foi a hostilização dos bombeiros. Ou seja, de tudo que é agente público, porque esse é o foco lá, é civil pelo civil. Civil pelo civil, a negação é uma coisa meio fascista e tal, mas na base é a negação do Estado. Não precisamos do Estado para nada. Não precisa? Como é que vai recuperar aquele lugar? Como é que vai dar dinheiro aos comerciantes? Como é que vai botar os carros para construir a estrada? Como é que os aeroportos, os portos? Porque lá, de 495 municípios, 437 passaram o rodo. O Estado desintegrou. Então é um negócio, é Mad Max, é caótico, não tem segurança. A gente acabou de montar um abrigo para mulheres e crianças, que a segurança quem faz somos nós mesmo. Não tem como a brigada dar conta na quantidade de emergências que tem. Mas, ao mesmo tempo, um monte de criança e mulher sendo estuprada num carro daquele. Então, como é que você produz? Um monte de criança órfã, porque o nosso pessoal de resgate ia pegar as pessoas e até a gente dá até licença para uma parte dos meninos que estavam meio... Não conseguiam dormir porque todo dia eles ouviam um choro de criança. Porque quando eles iam pegar os resgates, na sexta, sábado e domingo, eram muitos pais e mães entregando as crianças não queriam ir chorando. E o cabo voltava para poder... sabendo que a pessoa não ia estar lá. E nisso ficaram centenas de crianças sem ninguém. E você tendo que contar a história para as crianças, consolar as crianças, criar um abrigo lá. Será um problema para o futuro, para a gente cuidar disso. Por exemplo, um empresário hoje que quer investir um dinheiro num comércio, como é que ele vai fazer lá no Rio Grande do Sul, se ano que vem pode entrar de tudo por água abaixo novamente? Então vai ter uma migração de população. Ou seja, o problema do Rio Grande do Sul não tem, no Rio Grande do Sul não. Tem empresas montadoras que estão fechando em São Paulo porque a matéria-prima vem toda do Rio Grande do Sul. Então isso vai dar uma repercussão geral, ou seja, por isso que eu estou falando de novo, um apelo para o ajuntamento dos cacos do Brasil, negar isso aqui é acordo comum, passa a rota, vamos fazer. Isso aqui não é não, então dá um tempo, sai da fila. Esse daqui não, daqui dá para a gente conversar, vamos conversar. Senão a gente não vai conseguir juntar o Brasil em torno de nada. E já está provado. O Brasil são vários. Se a gente achar que é só um pensamento que vai se impor, que é só uma visão de mundo que vai se impor, nós não vamos começar a conversar com ninguém. Reta final, última pergunta. Hébeli Rebouças, quer fazer? Não, para terminar, talvez, só pegar esse gancho aí do juntador de cactos e saber se você tem otimismo em relação... Tu leu meu pensamento, era isso que eu queria... A esse caco juntado. Porque a gente vê assim, a realidade, Zezé, e vê as discussões feitas sendo feitas de formas superficiais. Claro que você tem um papel importantíssimo em trazer alguns debates, mas eu, pelo menos, eu olho assim e não vejo saída, não. Não vejo saída, não. A gente tem uma eleição nacional em 2026, em que parece que esse discurso raso de enfrentamento da violência, da política de droga, a gente não vê uma discussão aprofundada. Tu tem otimismo? Rapaz, Peraí, só a cara da Hébeli perguntando. Deixa eu dizer logo, para ela tomar um ânimo. Eu também sou um animador geral da República, tá? É minha obrigação e honestidade com vocês. Eu tô na minha cidade e talvez o que tenha se produzido mais de experiência... vamos falar daqui pertinho de nós, tá? Uhum. Eu tô na minha cidade, a gente sabe de como, principalmente no Nordeste, como é que as coisas bem divididas entre poucos grupos políticos, essa conjuntura é muito do Nordeste, a cultura política nossa. Mas eu tenho um grupo que tem 3 mulheres qualificadíssimas, cada uma com o seu jeito, com a sua visão, que produz um podcast que conversa com todas as forças políticas do Estado. Oi. Isso é grande pra caralho no momento que ninguém quer conversar com ninguém. Então me perdoe, eu tenho que ver isso e falar isso em todo canto que eu vou como uma coisa que me anima. Poder trazer um debate político de qualidade com quadros que nem vocês, que têm vivências diferentes e trazem um debate político em toda a ordem. Eu tenho que dizer isso como uma coisa que me anima no meio do caos. O que vai acontecer no caos também? Ele vai deprimir, jogar nós para baixo? Vai, mas nós vamos ser obrigados a nem fazer as mesmas coisas, porque já deu merda mesmo, mas nós vamos ter que nos esforçar para fazer outra coisa. Vocês são reflexo disso, da crise do jornalismo, que o jornalismo não está empregando direito, que a qualidade da informação está ruim, que vocês não aguentam mais ver o povo não debater seriamente, não dialogar direto com o dono do poder. Então, vocês surgem de uma realidade caótica e produzem algo do cacete. Estou falando disso, mas eu posso falar de uma porrada de outras coisas massa. E nesse momento, na periferia de Fortaleza, o nego tá no Barroso, tá agora o Felipe lá no Poço da Draga, no meio da lama e tudo mais, fazendo as coisas lá, um curso altamente qualificado de inteligência artificial, de cinema, de produção. E tem muita gente, o problema é que nós estamos tão mergulhados em repercutir repertórios negativos e não exaltar as conquistas e as pequenas vitórias, que a gente fica aqui na rede social mergulhado achando que isso aqui é o único mundo. Eu adoro rede social, eu pesquiso rede social, mas ela não me afeta tanto como eu vejo as pessoas se afetarem. As pessoas vão na rua, dá uma volta. Sim. Vai brincar com as crianças, vai jogar um dominó, contar uma piada, vai pra rua com as velhinhas, conversar, vai. Gente, vocês nem... eu fui visitar na nomeação do presidente Lula. Passei comigo. Bota contador de história, Inês Aparecida, o cabaré lá da Neide lá, bota na calçada.
Eu fui visitar, gente, eu juro pra vocês, eu tava curioso, eu tava ali naquele período aquela semana inteira eu tava muito em Brasília, que eu fui pra posse de nomeação do Lula, um ministro do STF me chamou, e eu fui lá tomar um café com ele, e ele me convidou pra gente ir pra nomeação no outro dia. E aí foi quando começou, ali já começava aquele negócio de queimar ontem, não sei se vocês lembram, aquele período ali. Demais. E eu saí pra fazer uma visita, eu fui visitar os quartéis, gente. Certo? Eu fui pra ver o que era. Meti minha camisazinha do Brasil, como bom torcedor, e fui ver. Gente, é sério, eu via lá, parecia assim, a Disneylândia, gente. E aí você via a composição dos grupos, aquelas pessoas mais velhas, pessoas religiosas, militares reformados. Se você olhar no nosso cotidiano, essas pessoas não cabem em lugar nenhum, gente. Elas estão, os velhos hoje estão tendo um índice de velhos que estão pegando aposentadoria, indo para asilos para encontrar outros velhos, porque a sociedade não quer conviver mais com as pessoas. A gente não está tendo tolerância com diferença, é um fenômeno mundial. Esse negócio de algoritmização da vida, de ficar todo tempo uma coisa ou outra. A gente tem que voltar a valorizar a diversidade. Então, a gente também tem que exercitar um pouco do contrário, nossa mente vai ficar afogada achando que nada. Você vai ver, ó, olha o que é legal. No campo progressista, a gente tem uma porrada de candidato em Fortaleza. No canto da direita também. Então, a gente sempre tinha uma coisa ou outra. Hoje não. Acabou. Talvez a nossa angústia, isso vale para todos. Eu sou conselheiro de grandes empresas, inclusive do meio de comunicação. Eu tenho falado, a gente tem que começar a produzir lugares que todos se encontrem. A gente vai adoecer se a gente só produzir lugares que só se encontrem quem pensa igual a gente. É sério, gente, não tem como. Na natureza não dá, então na vida também não vai dar. Monocultura, monopensamento, pensamento único, bolha, não sobreviver, adoece a gente. Talvez a gente esteja adoecido, não porque o clima é adoecedor também, que a barra não está fácil, mas também porque a gente está se entregando para esses ambientes adoecedores, não produzindo ambientes de diversidade. Quando o pessoal sabe que vocês são mulheres mais de esquerda, progressista, cada uma um tom de vermelho diferente aqui, mas... E que vem um Capitão Wagner aqui. Eu achei... pra mim, foi do cacete a entrevista com o Capitão Wagner. Ele adorou. Pra mim, foi do cacete o papo com o Roberto Cláudio. Então, mas tem assim... uns que não dá, e vocês não, tinham... Zezé, mas tem uns que não dá pra gente... Não dá, não. Não dá e é com você. É questão de insalubridade de vocês. Mas não tem nada a ver com isso. Eu não tô dizendo quem vocês têm que chamar ou não chamar. Tá? Aí é questão de higiene pessoal de vocês. Como é que vocês escolhem com quem vocês se relacionam e pegam. Não. Eu quero que a gente possa produzir um debate, cara, que eu possa conversar com todo mundo. Desculpa. Ninguém vai me pautar. Ninguém vai me pautar. Porque é adoecedor, tá? O pensamento. Tu é um espírito elevado. A gente tem, assim, a gente tem um limite. Eu tô entendendo o que é que o Zezé tá querendo dizer, que a gente tem que se fortalecer e a gente reconhece. Outro dia eu disse aqui, que eu reconheço que se falha, eu falho demais quando não vou dialogar, não tenho ainda coragem de chegar, tá entendendo? Para enfrentar assim, o meu antagônico total. A gente vai ainda no meio, mas vou agora ficar pensando no Zezé. É porque a gente tem um dilema. O dilema do jornalismo hoje, apesar de ser muito importante o diálogo e se abrir para o diferente, você tem que sempre estar ponderando se você não está dando espaço para o fascismo, para o extremismo, para a agenda radical, que é nociva e que depende de visibilidade. Então, a gente fica sempre nesse dilema do que é possível, com quem que dá para conversar. Que ponto, eu, por exemplo, vou ser bem sincero para vocês, eu sinto falta de uma direita qualificada no jornalismo, porque é tudo mais ou menos à esquerda. Isso impede de reflexão. Eu acho. Porque e não é que eu defenda... até o Lula brincou comigo quando eu tava falando que a gente não ia pro Conselhão porque virou um grupo de amigos. Eu brincando, óbvio, né? Que a gente não ia e tal. Mas eu falei sério no sentido de que a gente tem que chamar todo mundo. Então tinha que chamar a mulher da Federação do Agro, chamar a Bílio Diniz, meu amigo, parceiro. Mas não era porque eu concordo com eles. É porque eu preciso construir ambientes que as pessoas olhem, tem legitimidade, porque todo mundo tá ali. É preciso construir lugares... que as pessoas olhem e digam, cabe todo mundo ali. Ou pelo menos a maioria de nós. Do contrário, nós não vamos isolar o extremismo e a radicalização extrema que está acontecendo no Brasil. Se a gente não conseguir um lugar que caibam o máximo de pessoas que puder. A gente reflexão. Começou a Inês falando que o nosso convidado, o Zezé, falar mais que, né, parece que bebeu água de chocalho. Mas não é porque tem conteúdo demais. A gente quer agradecer demais a tua presença. Foi Obrigado. Massa. Foi uma operação, demorou só. A gente tentou muitas negociações. Porque mas o homem valeu, é ocupado. pelo menos eu não tenho o que falar também. Dá uns 3 programas. O homem é ocupado demais, né? Mas é isso, brigadíssima mesmo. Obrigado a vocês. Eu tava a fim de vir pra cá. Sempre fico vendo fofoca de vocês. Olha essas mulheres aqui, minhas amigas ali. O Baixo Clero ali, André Sadi, Natuzanera, tá vendo? Tô falando de vocês aqui, entendeu? Aqui é a pressão, vem pra cá. Pois é, tá vendo? Nossas ídolas maravilhosas. Ave Maria. Então, pronto, gente.
chegamos ao final de mais um episódio. Queremos agradecer imensamente que você passou aqui até o finzinho com a gente. Obrigada. E que vai ficar pensando. Eu já tô aqui pensando. Pior que é A gente mesmo. ficou cheio de coisa pra pensar. Isso é legal. Cheio de caraminholas. Vamos reforçar o convite para quem quiser, puder ser apoiador do podcast. Aqui na tela aparece o QR Code que te leva direitinho para a campanha do Apoia-se, que é o apoia.se/ascunhaspodcast. Você nos ajuda muito. Na descrição do episódio tem outras formas também. Tem Pix, tem Aurelo, você decide. Qualquer valor já ajuda bastante. Ajude. De queira. Não, Camila, vamos Sim. reforçar Sim. que os nossos produtos que a gente levou para vender no quiz, a maior parte esgotou, sobrou pouca coisa. Aqui, essas Mas a três gente vai bolsinhas. mandar fazer mais e é pra galera registrar a demanda, entre em contato pelo inbox. do Fica de Instagram. olho no nosso Instagram, tá? As Cunhãs, E já vai podcast. dizendo que quer, porque aí a Isso. gente já manda fazer mais ou menos A quantidade. certa. Tu- Gente que o quer Twitter- curumim. Curumim, Twitter, bonezinho né? curumim. Bonezinho curumim. Por que não usa? Por que o homem não pode usar cunha? eu acho também que achei você tem preconceito. Então, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, que tem sempre novidade. Na produção do episódio estivemos eu, Ebele Rebouças e Inês Aparecida. O local de gravação e edição é a Pro Produções. A trilha sonora é Barroda Gagá da Banda Breculê. O apoio nas redes sociais é a empresa.ind. E é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.